Olá, pessoal! Se vocês estão fazendo uma pesquisa qualitativa, certamente já ouviram falar em triangulação dos dados. Hoje eu trouxe dois exemplos para falarmos sobre esse assunto. Antes de analisarmos esses artigos, eu vou explicar rapidamente o que é a triangulação de dados na pesquisa. Bem, vamos lá. No livro de IN sobre pesquisa qualitativa, um livro bastante conhecido que tem como título Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim, ele traz uma citação que diz que a triangulação, ela tem sua origem na navegação, onde a interseção de três pontos de referência diferentes é usada para calcular a localização precisa de um determinado objeto. Transportando esse conhecimento para a pesquisa, a triangulação dos dados tem como objetivo buscar, pelo menos, três modos de verificar ou comprovar um determinado fato ou evento. Por exemplo, se você vê um fato com seus próprios olhos, isso é uma observação. Coleta o relato verbal de alguém por meio de uma entrevista. E, além disso, você analisa também um documento, veja que isso é triangulação de dados. Você teve três fontes de dados para confirmar o resultado do seu trabalho. Essa confirmação, pessoal, que a gente faz por meio da triangulação, ela aumenta a validade e a confiabilidade de uma pesquisa, principalmente se você estiver fazendo um estudo de caso. Então, de forma resumida, a triangulação dos dados consiste em combinar diferentes fontes de informação para cruzar e confirmar os dados coletados. In, que é esse autor que eu falei para vocês do livro, bastante conhecido de pesquisa qualitativa, ele diz que algumas vezes tipos diferentes de fontes podem não estar disponíveis. Se você pode, por exemplo, basear seus resultados em três documentos diferentes, você precisa verificar se realmente os três documentos eles são independentes. Ele até dá um exemplo no livro, né, quando ele diz que muitas reportagens elas se baseiam no trabalho de uma conceituada agência de notícias e que muitos sites publicam essa mesma notícia, às vezes sem atribuir os créditos à agência de onde retiraram aquela informação. Por isso, você precisa checar se você vai pesquisar em três matérias diferentes, três publicações diferentes, você precisa checar se realmente essas matérias publicadas, elas têm fontes diferentes para que seja possível triangular essa notícia. Ainda de acordo com o autor, no livro, ele diz que se você tivesse apenas um participante na sua pesquisa e realmente você não tivesse outras fontes, você poderia triangular conversando com esse participante em duas ou mais ocasiões diferentes sobre a visão dele, garantindo que você representou corretamente a opinião dele no seu trabalho. Vamos analisar agora os exemplos e ver como os autores triangularam os dados em suas pesquisas. Neste primeiro exemplo, é um artigo com o título Fico muito ansiosa, ansiedade, crenças e ações de uma aluna brasileira sobre a aprendizagem de inglês como língua estrangeira. O artigo é escrito aqui por esses autores, e aí a gente já vai olhar aqui um pouco na frente, quando eles escrevem sobre os instrumentos para a coleta dos dados. Eles dizem o seguinte: utilizamos múltiplos instrumentos para a coleta dos dados. São eles dois questionários, uma narrativa visual e uma entrevista semi-estruturada. Com essas informações, nós já podemos perceber que foi possível realizar a triangulação dos dados, porque como a gente viu, na triangulação de dados, você coleta os dados em diferentes fontes ou perspectivas para estudar o mesmo fenômeno. E é isso que vai permitir uma compreensão mais completa e confiável do seu objeto de estudo. Que nesse trabalho aqui, o objetivo deles, dos autores, é identificar a ansiedade, as crenças e as ações de uma aluna brasileira de inglês como língua estrangeira sobre a língua inglesa e sua aprendizagem, além de analisar as relações entre ansiedade, crenças e ações dessa aluna. Triangular os dados, então, nessa pesquisa é isso. Eles vão observar o fenômeno que eles querem estudar por diferentes ângulos. Para que isso? Para obter uma visão mais completa do que eles estão querendo pesquisar e assim dar uma confiabilidade maior aos resultados que serão apresentados.
Uma observação importante: é essencial que você explique como será a coleta em cada fase. Vejam que nesse artigo os autores, eles detalharam aqui como era o questionário. Aqui um pouco mais na frente, eles vão falar sobre a questão da narrativa visual, como foi que eles coletaram esses dados na narrativa visual e vão falar também sobre a questão da entrevista. Eles escreveram: nesta pesquisa, a entrevista semi-estruturada foi utilizada com o objetivo de compreender melhor questões que os três últimos instrumentos deixaram em aberto e com a finalidade de realizar a triangulação dos dados. Outro aspecto essencial também é mostrar na próxima sessão, né, que vai ser a sessão aqui dos resultados, cada etapa dessa que você fez na coleta. Então, primeiro aqui, olha, os autores, eles apresentaram os resultados da aplicação dos questionários e depois, aqui mais na frente, eles explicaram a narrativa e a entrevista, né? Aqui, veja que quando a gente chega aqui na frente, eles vão explicar aqui a narrativa visual e a entrevista semi-estruturada, o que eles encontraram a partir dessa coleta de dados, e aí até eles mencionam aqui, separamos os dados coletados em duas categorias: frustração e apreensão sobre a oralidade e medo da avaliação negativa e ansiedade de provas. E aí vai falar aqui sobre cada um. Procure sempre exemplos da sua área para você ver como outros autores realizaram a triangulação. Em trabalhos na área de educação, por exemplo, geralmente os pesquisadores eles realizam entrevista com professores, analisam documentos da instituição e fazem observações em sala de aula. Nos resultados, deixe bem claro o que foi que você encontrou em cada etapa dessa pesquisa. Faça a discussão com publicações anteriores e só a partir daí você vai finalizar com a conclusão. Veja que os autores, eles apresentam aqui os resultados e eles também incluem citações. Estou vendo aqui, ó, é a citação de um autor, e aí se a gente for descendo aqui, a gente vai ver que ele vai colocando os resultados encontrados e vai discutindo. Então, isso aqui é discussão dos resultados. Você comparar o seu resultado, né, com outros trabalhos que já foram publicados. Essas citações, elas vão embasar a discussão dos resultados aqui nessa seção do trabalho, né? E só depois é que eles levantam aí a conclusão. O nosso segundo exemplo, pessoal, é um artigo sobre os efeitos das emoções no ensino-aprendizagem de inglês e na formação do futuro professor. Um artigo aqui dessa autora, e aí no resumo, a autora diz: este trabalho apresenta uma análise das emoções em um ambiente presencial de ensino, bem como a relação que pode ser estabelecida entre o feedback corretivo oral e as emoções, por meio da triangulação de dados e que podem influenciar na formação do futuro professor e no ensino-aprendizagem de línguas. Vamos dar uma olhada na metodologia e ver como foi que a autora escreveu a respeito dessa triangulação. Ela colocou aqui o seguinte: os alunos, 10 alunos, sendo 7 mulheres e 3 homens, e a professora, participaram das seguintes etapas da pesquisa: narrativa escrita, gravação em áudio e vídeo das aulas, entrevista semi-estruturada oral e sessão de visionamento, gravada em áudio e transcrita. Além disso, foram utilizados como instrumento de coleta de dados as notas de campo e a observação em sala de aula pela pesquisadora. Depois, a autora vai explicar como foi que ocorreu cada coleta dessa. Ela colocou assim: primeiramente, os participantes escreveram um texto narrativo a respeito de sua experiência. Depois, ela vai dizer aqui como foi a entrevista semi-estruturada, vai falar sobre a questão da gravação em áudio e vídeo, vai falar sobre a sessão de visionamento que ela disse que iria ocorrer, explicou aqui a questão que os alunos escreveram novamente um texto narrativo, e aí ela diz: os dados foram coletados durante aproximadamente um semestre, 3 meses e 2 semanas, de um total de 4 meses de aula na referida turma.
Ela conclui aqui a metodologia dizendo: neste artigo, serão enfatizados os fatores afetivos relacionados ao feedback corretivo oral no processo de interação entre os envolvidos no ensino-aprendizagem de inglês, com base na triangulação dos dados coletados. Você só terá um reforço na credibilidade dos seus resultados se a triangulação ela for muito bem explicada, detalhando tanto a questão da coleta, aqui como foi que você fez realmente cada fase, quanto na seção dos resultados, mostrando os achados encontrados em cada fonte de dados. Alguns trabalhos, eles colocam na metodologia que fizeram a triangulação dos dados, colocam as fontes dos dados que eles coletaram. Quando chega no resultado, eles não explicam, né? Qual foi o resultado que você encontrou na observação? Qual foi o resultado que você encontrou na entrevista? Qual foi o resultado que você encontrou na aplicação de um questionário? Então, isso é muito importante você explicar para que o leitor do seu trabalho entenda como foi que realmente você fez aquela triangulação. Aqui abaixo nos resultados, a autora, ela começa a revelar o que foi encontrado em cada etapa que ela havia mencionado. Ela diz o seguinte: os aprendizes relataram tanto nas entrevistas semi-estruturadas como nas sessões de visionamento ter sentimentos positivos e ou negativos quanto à correção oral. Por meio da triangulação dos dados, percebemos que os aprendizes defendem o uso de correções que não afetam, e aí ela vai explicando, ela vai trazendo os dados das pessoas que participaram do estudo, ela vai trazer também as citações, e aí ela vai escrevendo até o final aqui dos resultados. O que a gente pode perceber em pesquisas qualitativas que realizam a triangulação dos dados é que essa técnica ela amplia a compreensão do fenômeno estudado e melhora a qualidade do estudo, seja ele um TCC, como uma monografia, uma dissertação, uma tese ou um artigo científico. Quando você triangula os dados, você demonstra um rigor metodológico e aumenta a credibilidade do seu trabalho. Eu desejo muito sucesso na sua pesquisa, um grande abraço e até terça-feira.